Já pararam para pensar que as pessoas vão perdendo equilíbrio com o tempo? Que os idosos, principalmente, têm uma tendência a cair com frequência? E será que eles caíram simplesmente por ter se tornado idoso? Tipo, estava com 59 anos, fez 60 anos, caiu, né? Passou a se tornar idoso. Será que isso acontece? E você já parou para pensar que pessoas jovens também caem? E será que as pessoas caem porque simplesmente caíram? Ou tem alguns fatores que levaram essas pessoas a caírem e elas não perceberam, né? Por exemplo, tem uma vez que uma pessoa caiu, que treinava aqui com a gente, ela caiu, escorregou para um lado, escorregou para o outro e não chegou a se machucar, conseguiu se equilibrar nesse meio do caminho. Essa pessoa conseguiu se equilibrar porque é uma pessoa ativa, uma pessoa que faz exercício frequentemente, e os músculos que são exercitados frequentemente, tendenciosamente, eles funcionam melhor um tempo de reação, né, que o pessoal chama de reflexo. Ele funciona melhor um tempo de reação do que uma pessoa sedentária. Por exemplo, uma pessoa obesa, quando ela desequilibra, para ela segurar o peso dela e ela não cair, é muito mais difícil do que uma pessoa que não é obesa, né? Porque a massa, o corpo dela é deslocado para frente, por um lado, ou para trás, e o tempo de reação dela é reduzido, é mais peso para segurar. Então isso pode fazer com que ela venha perder o desequilíbrio e cair. Então, antes de falar do equilíbrio, por que as pessoas vão perdendo equilíbrio com o decorrer do tempo, com o decorrer da idade, eu quero explicar para vocês primeiro o que é equilíbrio, apesar de ser algo bem simples, mas se eu for explicar de forma reduzida, é a capacidade de você manter seu corpo em pé, sentado, porque por mais que a pessoa ache que não precisa de equilíbrio sentado, mas a pessoa também precisa de ter equilíbrio para manter seu corpo, né, sentado. Que é um exemplo, uma pessoa bêbada, por exemplo, com consumo de álcool elevado, se ela estiver sentada, ela fica balançando, né, mesmo sentada. Então o estado de equilíbrio dela está alterado. Então, equilíbrio é a capacidade de você manter seu corpo sob seu domínio próprio, ou seja, você não ficar balançando e nem cair de forma involuntária. Então, isso é estado de equilíbrio. Agora, vamos pensar o seguinte: alguns fatores fazem com que as pessoas vão perdendo equilíbrio com o tempo. Se a gente for pensar no idoso, por exemplo, ou as pessoas que passam, né, geralmente dos 60, 65 anos, tendenciosamente, né, alguns acabam tendo mal de Parkinson, né? Doença de Parkinson. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é doença de Parkinson, mas a doença de Parkinson é uma doença que afeta nosso sistema nervoso e afeta nosso sistema neurotransmissor. Ou seja, nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico, onde o sinal vem daqui, vai passando pelo corpo e vai dominando os movimentos, né? Geralmente essas pessoas têm alguns sinais que fazem mostrar que ela está com doença de Parkinson. Por exemplo, o tremor, né? Geralmente a pessoa que tem doença de Parkinson, ela fica tremendo muito. Tendenciosamente ela fica tremendo porque os sinais que estão vindo do cérebro estão acontecendo de forma desordenada. Seria como um fio desencapado. Você já viu um fio de alta tensão desencapado? Ele fica lá se batendo, né? Ou seja, a mesma coisa, esses fiozinhos que a gente tem dentro da cabeça, do corpo, né? Que eles fazem os comandos, os sinais para que o corpo funcione de forma eficiente, né? E o que eu tenho de bastante interessante para falar para vocês é o seguinte, que o Parkinson, ele vai perdendo a capacidade da transmissão de um hormônio que eu já falei para vocês, que é a dopamina, né? Ou seja, o sinal, a dopamina tem papel de grande importância para fazer que os neurotransmissores funcionem com eficiência. Esses neurotransmissores, como eu falei para vocês, digamos que são os fiozinhos para levar energia, né, da cabeça para o sistema nervoso central, e também ao contrário, né, do sistema nervoso periférico, né, das pontas, dos dedos, dos braços, para o sistema nervoso central, para que esse comando passe a se conversar, né? E esse fio, ele precisa de energia para passar dentro, no qual o hormônio dopamina tem grande importância de fazer com que esse sinal passe com eficiência. E com o tempo isso vai se perdendo, com o passar do tempo as pessoas vão se perdendo esses hormônios, por exemplo a dopamina, né?
Então o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o exercício ele tem um excelente papel, né, na importância de liberação de dopamina? Então olha quão importante a pessoa, com o passar do tempo, não só o idoso, é claro, mas olha como é importante o idoso fazer exercício físico. O exercício físico faz liberação de dopamina. Dopamina melhora os neurotransmissores. Se melhora os neurotransmissores, automaticamente melhora a coordenação, melhora o movimento, previne e até pode tratar a doença de Parkinson, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar, essa doença ela geralmente acontece mais em idosos, pessoas com mais de 65 anos, né? E no mundo inteiro existe 6,3 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. É muita gente. Se você for pensar, né, que 6,3 milhões de pessoas são acometidas pela mesma doença, tá bom? Um dos comprometimentos que eu falei para vocês que a doença de Parkinson ocasiona é o tremor, mas uma coisa que as pessoas também não percebem, que ela sempre associa o tremor, a doença de Parkinson também ela atrapalha muito na marcha, né? Ou seja, no caminhar da pessoa, a doença de Parkinson também acaba afetando na caminhada. Então a caminhada nada mais é do que você tirar as duas bases do chão, né? Posição bipodal, que a gente chama, posição dos dois pés no chão, e por um momento você entra em estado de desequilíbrio. Quando você tira um pé do chão e tem que colocar o outro na frente, né? Então por esse momento, às vezes a pessoa que é idosa ou que tem dificuldade de coordenação de movimento pode vir a cair, então é um risco de queda. Ou seja, a pessoa que tem o mal de Parkinson, né, a doença de Parkinson, ela corre mais risco de cair do que uma pessoa que não tem a doença de Parkinson, né? Os estudos sinalizam que a maioria das vezes a doença de Parkinson acontece entre 60, costuma aparecer entre 60 e 80 anos. Qual é o problema disso? Que a doença de Parkinson, geralmente, ela não aparece como uma gripe, por exemplo, que ela pegou e o sinal aparece, né? Existem estudos sinalizando que a doença de Parkinson pode demorar 5 a 10 anos a aparecer após a pessoa estar doente da doença de Parkinson. Então vamos supor que a pessoa tenha 60 anos e naquele período o corpo desenvolveu a doença de Parkinson, né? Imagina que ela vai descobrir quando ela tiver com 65, com 70 anos. Aí o que eu faço então, Diego, para que isso não venha acontecer comigo? Na verdade, não existe ainda, segundo meus estudos, né, não existe ainda como tratar antes mesmo de você ter. O que você pode fazer é melhorar a transmissão de dopamina. Como que é mesmo que melhora a transmissão de dopamina? Né, liberação de dopamina no organismo com exercício físico, né? Os remédios que os médicos dão para melhorar a sinalização da dopamina já existente, mas quem tem a capacidade de fazer liberar dopamina no organismo é o exercício físico, né? Então o que a gente tem que pensar também que pode causar desequilíbrio da pessoa além da doença de Parkinson, né? Porque a gente sabe que a doença de Parkinson faz perder equilíbrio. Eu acabei de falar isso com vocês agora. Mas existem outros fatores que fazem a pessoa perder equilíbrio e vir a cair, por exemplo, né? Principalmente aqui a gente está falando do idoso porque é mais comum com eles, né? O idoso ele costuma perder massa muscular, né, com o passar do tempo. Na verdade, todo mundo que é sedentário perde massa muscular com o passar do tempo, mas o idoso com certeza ele perde mais massa muscular do que uma pessoa que não é idosa. E com isso ele também vai perdendo força muscular porque ele para de dar estímulo de força. Então é um dos motivos que qual o idoso pode cair frequentemente é a perda de força e de massa muscular. Agora eu te falo, o que faz devolver força e massa muscular mesmo? Exercício físico. Mais uma vez, o grandioso, o maravilhoso, o não mais nem menos importante exercício físico. Então, se existe uma forma de prevenir, né, os sintomas, né, ou a prevenção de queda, fazendo exercício de força para que o idoso também possa ter estabilidade suficiente e força para não vir a cair com facilidade, né? Outra coisa que faz as pessoas perderem equilíbrio e vir a cair é eficiência articular. Como assim, Diego?
eficiência articular. Nossas articulações, elas têm a função de mover o nosso corpo, de mover o nosso esqueleto, né? Claro que quem faz o corpo se mexer é o músculo, mas se essa articulação estiver funcionando de forma ineficiente, você também está propenso, né? Você perder qualidade de movimento e também pode te levar à queda. E essa queda pode machucar. Se a gente for pensar no idoso, quando cai, a possibilidade dele machucar é muito maior do que uma pessoa não idosa, né? Lembrando que essa pessoa idosa, se ela cai, por exemplo, e quebra um fêmur, né? Esse músculo grande que a gente tem na coxa, às vezes ela pode ficar acamada por resto da vida, porque o tempo de cicatrização é demorado e com isso vai vindo outras consequências, né? Como depressão, né? Tanto a pessoa ficar acamada ali, deitada, ela pode chegar a desenvolver depressão, mas aí a pessoa por muitas vezes tem dúvida, essa pessoa pode vir a óbito pela queda ou porque ela ficou depressiva, né, e acabou levando ao óbito, ou se foi a queda que fez aquela pessoa vir a óbito. Então a melhor opção é prevenir e fazer com que a pessoa não caia, né? Como disse para vocês anteriormente, o exercício tem um papel importantíssimo para evitar a queda no idoso, né? Não só no idoso, nas pessoas jovens também, mas eu estou falando agora do idoso porque é mais frequente. Outra coisa que é muito comum o idoso vir a cair é tontura, né? Claro que a tontura não acontece só com idosos, acontece com idosos e acontece com pessoas não idosas. Tá, Diego, mas o que pode acontecer em mim para que eu possa ficar tonto? Porque você imaginou? Eu fiquei tonto, mas você não ficou tonto à toa. Alguma coisa aconteceu para que você possa vir a ficar tonto e você possa ter a queda, a cair, né? Um dos motivos que pode fazer a pessoa ficar tonto é a pessoa ter problema cardiovascular, né? Ter problema de pressão arterial, por exemplo. Às vezes a pessoa pode ter uma queda de pressão arterial muito repentina e essa pessoa pode vir a ficar tonta e cair, né? Outro fator que pode fazer a pessoa ficar tonta e pode levar ela à queda doenças neurológicas, né? Eu acabei de falar para vocês agora do Parkinson. Existe também esclerose, né? Que é uma doença também que vai perdendo eficiência. Então é uma doença neurológica que pode vir a pessoa cair com facilidade, porque a pessoa com a esclerose, ela vai perdendo força, ela vai perdendo eficiência de fala, ela vai perdendo eficiência do corpo todo. E não mais nem menos importante, né, a marcha, ela vai perdendo eficiência de marcha com o desenvolver da esclerose. Então é um dos motivos que pode levar a pessoa tanto a ficar tonta, quanto pode levar ela a cair, porque a pessoa com esclerose, quando ela, dependendo do grau de evolução, é como se ela, para algumas pessoas, é como se ela estivesse bêbada o tempo inteiro. Ela está sempre tonta, ela está sempre com dificuldade de se locomover, né? A esclerose é uma doença degenerativa, no qual o organismo vai desenvolvendo essa doença e com o tempo ela vai piorando. Algumas pessoas ficam acamadas por muito tempo, né, com essa doença, e cada vez que ela desenvolve, pior a pessoa vai ficando, tá bom? Outro fator que pode fazer a pessoa ficar tonta e vir a cair são doenças metabólicas, né? Por exemplo, a diabetes, né? A diabetes faz com que a pessoa possa vir a cair e se machucar. Por que a diabetes pode fazer a pessoa cair? Porque a pessoa que é diabética, ela pode ter crise de hipoglicemia, e a crise de hipoglicemia faz a pessoa ter um apagão, ficar tontinho e cair. Não fique assustado, mas eu vou falar para vocês de outra coisa que pode fazer a pessoa ficar tonta e vir a cair. São doenças oncológicas, né? O câncer. Apesar do que tudo que você colocar no Google, que você sente, vai aparecer a possibilidade de ser câncer. Então não fique aterrorizado. Ai meu Deus, eu estou tonta, então logo eu estou com câncer. Não pensa assim, tá? É uma das possibilidades, tá bom? Doenças psiquiátricas, elas também têm a possibilidade de deixar a pessoa tonta e fazer com que ela caia, né? Depressão, ansiedade, tudo isso faz também a pessoa ficar tonta e ela pode vir a cair. Farmacológicos, remédios, podem fazer a pessoa ficar tonta e fazer ela cair. E não farmacológicos também, porque às vezes a pessoa acha que só porque o remédio é natural, só porque a plantinha do quintal não possa te fazer mal, né?
Às vezes a pessoa acaba fazendo ingestão de algum chá que não faça bem para ela pode vir a ficar tonta e pode chegar a cair, tá? A pessoa também pode ficar tonta por alteração rápida da posição, né? Como assim? A pessoa está deitada, levanta rapidinho, às vezes, ó, fica tontinho e pode vir a cair também. Então, é uma das possibilidades da pessoa ficar tonta e vir a cair. A pessoa pode cair se ela tiver com a cabeça abaixada e levantar rapidamente, então também pode fazer com que ela fique tonta e pode fazer ela cair. Olha só quantas coisas que acontecem com o decorrer do tempo e quanto isso diminui a qualidade de vida, né, da pessoa. Imagine que tudo isso que eu disse acima para vocês faz com que a pessoa se torne tonta o tempo inteiro. Quando você está tonto, você quer ir à padaria sozinho? Quando você está tonto, você quer lavar roupa, você quer arrumar casa, você não quer fazer nada desse tipo. Isso vai fazendo que você perca a autonomia. Olha só que triste isso, né? A pessoa fica tonta tantas vezes e ela pode vir a perder a autonomia, né? Ah, tá, uma outra doença que eu esqueci de falar lá em cima, neurológica, é labirintite, né? A labirintite é rapidamente explicando, é uma inflamação que dá no labirinto. O labirinto é uma partezinha que a gente tem dentro da cabeça, no qual é responsável por coordenar os nossos equilíbrios. Então também pode acontecer e fazer com que a pessoa fique tonta e possa cair com facilidade. Mas eu trouxe um estudo bem legal para vocês. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, ou seja, médicos que estudam isso, né? Eles falaram o seguinte, que os idosos é mais comum ficar tonto do que uma pessoa que não é idosa. Mas olha que interessante, 74,9% desses idosos que ficam tontos com mais facilidade são mulheres, né? Mulheres na faixa etária entre 65 e 74 anos. E olha só que interessante. Então, mulheres, fiquem atentas. Se você está entre 65 e 74 anos, você tem uma grande chance de estar sofrendo com algumas tonturas por qualquer motivo desse anterior que eu disse para vocês e você não está sabendo. Os outros 25,1% são dos homens, né? Aí a pessoa está pensando agora, tá, Diego, você falou um monte de coisa que pode fazer com que a pessoa venha ficar tonto e possa vir a cair. E como que eu devo tratar isso? Na verdade, primeiro tem que saber a causa do motivo da tontura, né? Que causa é essa, né? Por exemplo, se a pessoa tem labirintite, o tratamento é um. Se a pessoa tem depressão, o tratamento é outro. Se ela está fazendo uso de fármaco, né, beta-bloqueadores, que pode estar fazendo ela passar mal, o motivo é outro. Então o médico tem que averiguar a fundo, descobrir a base do problema para que ele possa tratar essas crises de tontura. Mas engraçado, ou coincidentemente, ou não, a ciência diz que praticamente tudo que eu disse lá para cima, o exercício pode contribuir. Por exemplo, depressão e ansiedade, o exercício pode contribuir. Labirintite, o exercício pode contribuir, né? Então, olha só quantos benefícios você pode ter por fazer exercício e evitar que caia. Eu quero deixar umas dicas agora também para o dia a dia, principalmente das pessoas que têm idosos em casa, ou você que é idoso também que está assistindo. Evite colocar algumas coisas que possam levar você a cair. Por exemplo, tapete. Tapete é mestre para derrubar pessoas idosas. Não só idosos, né? Pessoas mais jovens também, mas idosos por cair com mais facilidade. Então observe se esses tapetes que são decorativos ou não da sua casa, se eles têm um sistema antiderrapante para que não possa vir a cair, né? Não é também assim, Diego, nunca mais vou botar tapete na minha casa. Existem uns tapetes hoje em dia, né, que ele tem um sistema de borracha ou de ventosa na base dele, com que faz que você não escorregue quando pise nele, tá bom? Outra coisa que por muitas vezes o idoso não percebe, que pode derrubar ele com a maior facilidade do mundo, é o chinelo. Chinelo velho mesmo. Não sei se vocês repararam, mas o chinelo, geralmente ele tem embaixo umas borrachinhas e umas ranhuras embaixo do chinelo, uns sulcos, né? Embaixo do chinelo. Aquilo ali é para fazer maior aderência para na hora que você andar. Mas muitas vezes ele não quer comprar um chinelo novo. Esse aqui está me servindo, e ele pode vir a queda simplesmente por um chinelo velho. Outro cuidado que deve se tomar, né, o idoso, é quando for lavar alguma coisa,
Cuidado com o uso de sabão, né? O uso de sabão pode fazer com que o idoso possa cair, não só o idoso, mas possa cair, possa vir se machucar. Então cuidado com o uso de sabão na hora de lavar as coisas, ambiente molhado, procurar sinalizar que o ambiente está molhado, né? Para quando a pessoa não vir despercebida, não vir se machucar. Idoso cai com facilidade também no banho, na hora de esfregar um pé, né? Na hora de levantar uma perna. Como que ele cai no banho? Ele cai no banho não porque só ele está tomando banho, porque o chão, muitas vezes, o piso do local que ele toma banho, não é antiderrapante, ou não tem um tapete apropriado para ele tomar banho naquele ambiente. Então, se ele se preocupar com isso, com certeza já previne muitas possibilidades de acidente. Em caso de escada, né, idosos que têm escada em casa, existem umas fitas que você coloca na beirada da escada, uma fita antiderrapante que parece uma lixa, né? Vende esse material de construção, né? Então você pode colocar, se pedir alguém para colocar essa fita na beirada da escada, vai fazer com que você evite de cair e se machucar. Esse, entre vários outros fatores, pode fazer com que evite de cair e se machucar. Eu acredito que se você dividir isso aí com outras pessoas que podem correr esse risco, inclusive você, já vai fazer grande diferença. Lembre-se, um corpo que se exercita é um corpo que tem um tempo de reação muito melhor do que uma pessoa sedentária. Então, eu caí, não tinha nada a ver de fazer exercício não. Talvez se você estivesse se exercitando frequentemente, talvez você não estaria obeso. Se você não estivesse obeso, você conseguiria se segurar com mais facilidade. Talvez você teria um músculo mais forte, teria um tempo de reação mais rápido. Talvez você conseguiria segurar mais depressa em algum lugar para não cair. E seu músculo ia estar mais forte para proteger também as articulações quando você caísse. Então, exercício para sempre. Beleza, galera? Essa é a live de hoje que eu quero dividir com você. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Valeu!